Ciao tifoso bianconero, bentornato, tifoseria bianconera, Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim, ou melhor, da Juventus de Turim, aqui no Brasil, né? Pronuncia-se com I. A letra J não existe na gramática italiana, é uma letra do Piemonte, da língua piemontesa. Já falei várias vezes sobre isso, se você não sabia, tá aí mais uma cultura do Finestra, sempre em nome do fã-clube oficial da Juventus, JOFC São Paulo do Brasil. Está aqui, estamos ali no site oficial, né? Fã-clube Estero, fã-clube do exterior. Abraço ao Marco Biasi, nosso presidente. Está feliz que ele, além de ser juventino, natural de Veneza, também torce para o time do Veneza, o Veneza que subiu para a primeira divisão, remando com as suas gôndolas, tá de volta aí o time do Veneza. Muito bem. Algumas situações eu coloquei na capa eu como Luiz Paletti, a gente vai falar sobre isso. Vou apenas mais uma vez esclarecer que ontem não foi um vídeo direcionado a nenhum inscrito, foi apenas um desabafo que eu tenho outras redes sociais e a gente lê e ouve muita besteira por aí, né, de gente que quer ensinar a torcer, é o que tem, o que mais tem hoje em dia, né? E eu até falava, na época da eliminatória, que eu torcia para a Itália só pelo Gattuso, e aqui nos vídeos eu colocava Gattuso 1, Israel 0, não colocava o nome da Itália, era um protesto, mas tem gente que não entende. E aí eu finalizo, só para complementar o vídeo de ontem, tá? Dizendo o seguinte, se a Itália estivesse na Copa hoje, estaríamos felizes, eu estaria contente, porque a Itália ia jogar, mas não ia estar tendo essa investigação da arbitragem. Aliás, eu não sei, eu não acompanho aqui os dois jornalistas especialistas em futebol italiano, das emissoras mais famosas, né? Um é romanista e o outro parece que torce para o Napoli. Eu não sei se eles estão comentando em Twitter ou nos seus respectivos canais sobre essa investigação dos árbitros, deixando bem claro que está rolando uma investigação na Itália forte com os árbitros, não tem nada a ver com nenhum clube, nem com a Inter. Viu, interista, antes de vir aqui escrever bobagem, é um esquema deles ali, eles árbitros que estavam ali escolhendo a dedo, com critérios duvidosos, os árbitros para certas partidas. Isso está sendo investigado, não é o Mário que está falando. E essa investigação, que a Gazeta dello Sport não coloca nas primeiras páginas, está acontecendo todos os dias, tá? Interrogatórios e tudo mais e tudo mais. Eu é que não estou evitando falar aqui, porque tem muita gente que confunde as coisas. Lá na frente a gente fala o que vai acontecer. Essa investigação, se a Itália estivesse na Copa, não ia estar acontecendo. A gente não ia estar sabendo. Por quê? Porque o Roque, chefe da arbitragem, não ia pedir demissão, não ia cair. E por que ele não ia cair? Porque o Gravina não ia cair. E o Gravina só caiu porque a Itália não foi para a Copa. Olha o efeito dominó. Eu tinha razão ou não tinha? E eu falei aqui para vocês, antes do vexame com a Bósnia, que se o Gravina caísse, o Roque ia cair. Elementar, uma coisa fácil. Não precisa ser estudioso, né, do futebol italiano para saber disso. Tá? Então eu sei muito bem as coisas que eu falo, né, quando se trata de futebol italiano. Eu sei como funcionam as coisas ali. E não tem funcionado muito bem. Bom, é isso. Para finalizar de vez o vídeo de ontem, né? Quando eu falei do Yildiz no sábado, ou ontem mesmo, que não é o Del Piero, nunca vai ser, antes que alguém possa dizer, poxa, mas você falou que recentemente que ele é fora da curva. Sim, o Yildiz é um jogador fora da curva. É o único que eu coloco ali um asterisco que seria invendável se chegar 100, 120, 130 milhões, eu vendo. A Juventus vai sentar para conversar e vender. Mas o fato dele ser fora da curva não compare ao Del Piero. Até porque, como bem lembrou o rapaz aqui, que ele acha, tem a convicção que tanto o Yildiz como o Bremer, e eu também concordo, os dois estão tirando o pé para disputar a Copa. O Del Piero jogou 3 Copas, tá? Ele não tirou o pé em nenhuma. Em nenhuma. Já começa daí a diferença.
Inclusive, em 98, na sua primeira Copa, ele se machucou na final da Champions. Ele saiu, depois daquele jogo, foi constatada uma lesão, ele não teve que operar, mas não operou por causa da Copa, para tentar ir para o sacrifício para a Copa. Tanto que o César e Maldini levou o Del Piero. Eu lembro que eu estava na Itália, saiu a convocação da Itália na primeira página da Gazzetta dello Sport dizendo: Del Piero, bella notizia, Del Piero vai al Mondiale e Maldini ci regala la 10, ou seja, Maldini está de presente a camisa 10 para o Del Piero para jogar a Copa. Ele não joga na estreia contra o Chile, ele entra no segundo tempo contra Camarões. Por quê? O titular era o Baggio. Na cabeça do Maldini, o Del Piero e o Baggio não podiam jogar juntos. Para mim está errado, podiam jogar sim, mas enfim. O fato é que o Del Piero não conseguiu se recuperar plenamente durante a Copa, jogou muito mais com a grande campanha que ele fez pela Juventus naquele ano, a grande temporada, do que pelo futebol. Tanto que no jogo contra a França, o Del Piero começou desde o início, não fez nada, não estava bem, e o Baggio entrou no finalzinho do segundo tempo, 2 oportunidades, uma bola que ele dá para o Vieri e uma que ele na prorrogação, acho que era o gol de ouro ainda, ele mesmo faz assim com a mão, a bola passa isso da trave do Barthez e ali quase que a Itália tira a França. Detalhe, muita gente acha que se o Baggio começasse desde o início, a França não ganharia aquele jogo. Eu também acho, viu? Porque em pouco tempo o Baggio criou 2 grandes oportunidades do jogo, porque a França não chegou. A Itália estava muito bem montada na defesa, Baresi, Maldini, enfim. Então não dá para comparar o disco do Del Piero não tirava o pé. Muito bem, dito tudo isso, antes de chegar no tema do vídeo, uma boa notícia para o futebol italiano. Não sei se é por causa da Inter, acho que não. A final da Supercopa vai voltar a ser na Itália, em jogo único, como sempre foi. Nos últimos anos, fizeram um quadrangular, levaram lá para a Arábia, estádios vazios, tirar da Itália para levar para a Arábia. Não interessa que é patrocinador, é dinheiro, os outros países não fazem isso. A Copa do Rei é disputada na Espanha. Então, esse ano, Inter e Lazio, Lazio e Inter, jogo único, decisão da Supercopa, né? Volta a ser na Itália, graças a Deus. Espero que seja assim. Já é uma melhora o calendário italiano nesse sentido, né? E falando do Spalletti com o Comolli, no sábado, ele, no pós-jogo, né, eu lembro que eu gravei o vídeo depois eu não vi a entrevista dele, até comentei aqui no vídeo que eu não ia perder tempo vendo o Spalletti falar, eu estava muito nervoso, muito puto, porque a gente ganhou, mas não gostei da maneira como se desenhou o jogo e muito puto com a arbitragem, essa que é a verdade, né? Mas o Spalletti comentou o seguinte, que não é ele que faz o mercado. Ele deu uma cutucada no Comolli. O Comolli que está balançando sim, tá? E o que ele quis dizer com isso? Até onde eu sei, ele quer 4 reforços. Né? 4 reforços. Um deles no ataque. Se saiu o Vlahovic, 2. Aliás, o Vlahovic saiu de campo dizendo assim, perguntaram para ele, mais 2 jogos e depois você vai ver o que você vai fazer e tal. Ele falou, vamos ver. Não senti muita firmeza no Vlahovic, não. Não sei se ele fica. Mas ele está sendo profissional. A gente tem que reconhecer que ele jogou muito bem, que ele está se empenhando. Ele entrou na partida com o Verona, fez gol de falta. Ele entrou agora, ele começou o jogo agora, fez um gol, perdeu outros 2, mas está sendo profissional, não está tirando o pé. Mas eu não senti firmeza não. Enfim, o fato é que o Comolli, o Spalletti quer 4 reforços e o Comolli acha que 2 está bom. Que 4 é exagero. Quer dizer, o cara já está balançando. O Welcome não está muito satisfeito com o Comolli por causa do Open Dá. O dinheiro gasto no Open Dá. Vocês viram a última vez que o Welcome não gostou do dinheiro mal gasto do Giuntoli, o que aconteceu. E o Spalletti expôs isso publicamente. Se vocês pegarem a coletiva pós-jogo, ele comenta que ele quer 4 jogadores, mas não é ele que faz o mercado. Ele não fala o número de jogadores que o Comolli quer, mas aqui a gente traz para você.
para vocês. O Comoli acha que 2 reforços está ótimo. Vejam bem, a Juventus não vai fazer uma reformulação total. Primeiro, porque não dá para fazer numa janela uma reformulação total. Segundo, porque tem a questão, sim, do fair play financeiro, que só com a Juventus funciona. Só com os times italianos funciona. Para não falar só da Juventus, é em cima do Milan também, até em cima da Inter, acreditem. Em cima do Napoli. A UEFA está de marcação com o futebol italiano, tanto que o Ceferin está ameaçando tirar a Eurocopa da Itália. Mas assim, um time que tem que ser ajustado. Então, quando o Spalletti fala que quer 4 jogadores bons de nível, eu acho que para um recomeço tá bom. Você tem uma espinha dorsal, muito jogador tem que sair, não tem condição, mas não dá para sair de uma hora para outra, vai saindo aos poucos na janela do meio, na janela de janeiro. Mas você trazendo 4 bons jogadores ali, pontuais, dá uma melhorada na estrutura do time. Só que o Comuli acha que tem que vir só 2. Então tá tendo uma rota de colisão. Eu falei colisão, não coliseu, do Spalletti com o Comoli. E nessa eu tô do lado do Spalletti. Não é o treinador dos meus sonhos, mas nessa ele tem razão. Acho que todos vocês concordam que pelo menos 4 bons reforços precisa. Não só 2. Como assim só 2? É óbvio que tem que sair 4 para entrar 4. E aí cabe ao Ottolini. Ou o Comoli acha que vai tirar as mangas e vai fazer sozinho o mercado. Não vai. Até onde eu sei, será efetivamente dado essa incumbência aí ao senhor Ottolini. É isso, tá? Quero saber de vocês se vocês concordam mais pro lado do Spalletti nessa questão ou mais pro lado do Comoli. Apesar que eu já sei a maioria que vai responder. Saiu o horário da partida de domingo contra a Fiorentina. Aliás, se eu não estiver errado, toda a rodada vai ser no mesmo horário. 12:30. Meio-dia e meia. Eu tô rindo porque é uns horários. Se por um lado a federação traz de volta a Supercopa para o lugar que, né, não deveria ter saído, começa com esses absurdos na reta final de dois horários diferentes aí. Totalmente fora da curva, 12:30 no domingo, nessa reta final, né? Para quem não sabe, domingo tem a final internacional de tênis em Roma. E eu não sei como que eles vão fazer ali, porque é muito próximo ao Estádio Olímpico. Quando eu falo que está nível CBF. Mas é isso. A Juventus vai jogar contra a Fiorentina 12:30. Eu só preciso confirmar aqui, ó. Porque assim, 12:30, horário de lá. Ou seja, meus amigos, não, é 12:30. Não são todos os jogos, não. Como e Parma, Gênova e Milan, Juventus e Fiorentina, Pisa e Napoli e Roma e Lazio. Os times que estão envolvidos na briga pelo G4 vão jogar 12:30. Os outros times que não correm mais pelo título e pela vaga na Champions, apenas o Lecce que corre, pode ser rebaixado ainda, né? Alguns jogos 8h45 e a Inter joga às 3 horas com o Verona, Atalanta e Bolonha às 6 horas, Cagliari, Torino, Sassuolo e Lecce e Udinese e Cremonese às 8h45 da noite. 12:30. Esses são jogos do Como, do Milan, da Fiorentina, da Roma e do Napoli. Eu só preciso confirmar isso aqui, é o horário de lá, então aqui vai ser bem cedo o jogo. Vamos ter que madrugar no domingo, enfim. Café com Finestra. Vamos ver direitinho depois isso. Eu tô meio perdido aqui, me perdoem, tá? Eu não sei se esse 12:30 é horário daqui ou de lá. Porque pode ser também horário daqui, enfim. Eu não acredito que uma partida de tênis, bom, não sei. Isso é o de menos nesse momento. Agora, fica a crítica se for 12:30 de lá. Senão, eu retiro o que eu disse. E o Napoli,
perdeu para o Bologna agora há pouco em casa, e com isso a gente está a 2 pontos do Napoli. Ou seja, se o Milan perdeu ontem, a gente passou o Milan, a derrota do Napoli hoje deixa a gente a 2 pontos. A gente pode até terminar na segunda colocação, que não vale nada, o vice é o primeiro dos últimos, e ainda mais ficar atrás da Inter. Mas veja que interessante se a gente terminar em segundo. Só que o que me chamou a atenção no jogo de hoje, para finalizar o vídeo de bom humor, depois de ontem, né? Eu vou deixar vocês com uma imagem, porque assim, vamos ser honestos aqui. De vez em quando tem coisas interessantes em Nápoles, além da pizza. Eles são criativos, os napolitanos são. Não adianta, tem o famoso presépio de Nápoles, eles são criativos. Eu deixo vocês com essa imagem do bandeirão que a torcida do Nápoles estendeu hoje no estádio Maradona na partida contra o Bologna. Sempre Forza Juve. Fino alla fine, olha o bandeirão, ó, ó. Nos vemos. E eu vou sortear no final do mês isso daqui, ó. A gente fala mais nos próximos vídeos, né? Ativa o sino, sempre Forza Juve, fino alla fine. Olha como os napolitanos são criativos, dá uma olhada.